Ele foi chamado de o homem mais perigoso do mundo. Tinha tanto dinheiro que não sabia mais onde esconder. Controlava quase toda a cocaína que entrava nos Estados Unidos. Era amado por alguns, odiado por muitos, e chegou muito perto de se tornar presidente da Colômbia. Eu sou o Gonça e no vídeo de hoje você vai conhecer a história de Pablo Escobar, desde antes do tráfico até a sua morte. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, que é muito importante, compartilhar o vídeo e se inscrever no meu canal. Pablo Emílio Escobar Gaviria nasceu no dia 1º de dezembro de 1949, na cidade de Rio Negro, na Colômbia. Apesar de ter nascido em Rio Negro, Pablo cresceu na cidade de Medellín, em uma família de classe média baixa. Seu pai era fazendeiro e a mãe professora. Desde cedo, Pablo demonstrava ambição. Ainda adolescente, começou com pequenos crimes, como falsificar diplomas escolares, vender lápides roubados de cemitério e até mesmo desmontar carros para revender as peças. Ele era inteligente, persuasivo e, acima de tudo, obcecado por dinheiro e poder. Nos anos 70, Escobar começou a se envolver com o tráfico de drogas. Inicialmente contrabandeava cigarros e eletrodomésticos, mas logo percebeu que a cocaína era muito mais lucrativa. Pablo foi um dos primeiros a entender o potencial da droga nos Estados Unidos. Ele organizou rotas, laboratórios e redes de distribuição. Comandava voos clandestinos para a Flórida, escondendo cocaína em aviões, pneus e até mesmo em estômagos humanos. Seu cartel cresceu rapidamente. Nascia ali o cartel de Medellín. Pablo Escobar, no seu auge, controlava 80% da cocaína mundial. Ele ganhava cerca de 420 milhões de dólares por semana. Com esse dinheiro, Pablo Escobar virou um mito. Financiava hospitais, campos de futebol, escolas e casas populares. Por isso, muita gente o via como o Robin Hood colombiano. Mas por trás da imagem generosa havia um homem frio que mandava matar juízes, ministros, policiais e até mesmo jornalistas. Chegou até a entrar para a política. Em 1982 foi eleito deputado suplente no Congresso colombiano. Se aproximava da elite do país e por pouco não chegou à presidência. Pablo tinha tanto dinheiro que enterrava sacos de dólares no chão. Estima-se que 10% de sua fortuna era comida por ratos ou se perdia no mofo. Ele tinha aviões particulares, carros de luxo, fazendas com zoológicos, campos de golfe e até uma réplica do Jurassic Park. Mas a sua fortuna também atraiu inimigos e traições. O governo, a polícia, cartéis rivais e até a própria população começaram a se virar contra ele. Com o crescimento da violência, a Colômbia declarou guerra ao narcotráfico. A polícia criou forças especiais. Os Estados Unidos entraram na jogada e Escobar virou o alvo número 1 da DEA, conhecida como a Agência Antidrogas Americana. Em meio a tudo isso, Pablo Escobar foi aos Estados Unidos antes de ser procurado oficialmente. E, em um ato de provocação, tirou uma foto com um filho na frente da Casa Branca, como se dissesse: vocês não podem me tocar. Mas a maré começou a virar. O cartel de Cali, rivais de Escobar, uniu forças com o governo e com um grupo paramilitar conhecido como Los Pepes, formado por vítimas de Escobar,
para destruí-lo. Enquanto se tornava o homem mais procurado do mundo, Escobar não conseguia mais proteger sua família. Sua esposa, Maria Vitória, e os 2 filhos viviam sob ameaças constantes. Chegaram a fugir para a Alemanha, mas foram deportados. Nenhum país queria abrigá-los. Escobar tentou negociar sua rendição em troca da segurança da família, mas não foi aceito. Ele estava cercado, acuado e isolado. A caçada final começou em 1993. Com tecnologia dos Estados Unidos e infiltrações na rede de Escobar, a polícia colombiana conseguiu chegar até ele. No dia 2 de dezembro de 1993, um dia após seu aniversário de 44 anos, Escobar foi localizado em um bairro de Medellín. Trocou tiros com a polícia e tentou fugir pelos telhados. Porém, foi atingido por 3 tiros, sendo fatal atrás da orelha. Alguns acreditam que ele tenha se suicidado. Outros dizem que foi morto pela polícia. O que se sabe é que o reinado de Pablo Escobar terminou ali. Pablo Escobar foi um dos criminosos mais ricos, poderosos e influentes da história moderna. Sua vida misturou luxo, sangue, política e tragédia. Hoje, após sua morte, sua história serve como aviso. O poder sem limites, mesmo sendo algo chamativo, cobra um preço alto. E a violência, por mais que pareça vantajosa a curto prazo, sempre termina em destruição. Mas agora quero saber de você. Você conhecia a história de Pablo Escobar? Qual a sua opinião sobre essa figura bem polêmica? Deixe aqui nos comentários. Bem, mas se você gostou do vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, que é muito importante. Compartilhar o vídeo com a sua família, com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que vai gostar de conhecer a história de Pablo Escobar. Caso não seja inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. E antes de ir embora, continue assistindo aos vídeos que eu tenho aqui, como esses 2 vídeos aqui. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final. E nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e...